Olá, tudo bom? Hoje o assunto da nossa aula é a frequência de aplicação pontual do laser. Quantas vezes por semana a gente deve aplicar o laser de forma pontual no nosso paciente? Uma dúvida muito comum, então bora lá. Bom, antes, se você ainda não me segue nas redes sociais, eu convido a você a me seguir no meu Instagram, no @fepradines, porque eu posto conteúdo todos os dias para te ajudar a ter mais segurança no uso do seu laser, ter resultados mais efetivos. Eu tiro dúvidas, eu faço lives semanais para a gente conversar sobre o laser. Então ele é um canal, bacana, que eu estou ali diariamente trazendo conteúdo, interagindo com vocês. Então me siga no Instagram, @fepradines. O meu Facebook é o Fernanda Pradines. Se você não tem Instagram, Facebook, eu tô lá também. E é um canal para a gente estar sempre se aproximando e trocando experiências e trocando, informações sobre o laser, tá bom? Olha só, uma dúvida muito comum é quantas vezes por semana a gente deve fazer a aplicação pontual do laser. Você está tratando uma ferida, quantas vezes por semana você deve fazer o uso do laser? Posso fazer todo dia? E se eu estou tratando uma fratura? E se eu estou fazendo uma reabilitação de um movimento, você é fisioterapeuta? Então, tudo isso não tem uma resposta exata, não tem uma receita de bolo, né. Muitas vezes a gente quer aquela resposta bem simplificada, para nos dar mais segurança. Mas existem muitos fatores envolvidos. Depende da resposta do seu paciente, aquela aplicação que você fez uma aplicação, você foi certeiro na dose, isso vai te dar uma resposta e isso vai determinar uma frequência. Agora, você fez uma aplicação a resposta não foi tão conforme estava se esperando. Talvez você tenha que mudar essa frequência. Depende do tecido que você está trabalhando, você trabalhar com a pele, com a mucosa, é diferente de você trabalhar com nervo, de você trabalhar com tendão, com músculo, então tudo isso faz parte. E depende do tempo da queixa do paciente. Então o paciente torceu o pé hoje, te procurou hoje, eh a chance disso se regenerar muito rapidamente é muito grande, porque o tecido está inflamado, uma inflamação recente, as células estão totalmente receptíveis ao laser, né, então vão ter as células vão responder muito melhor do que uma célula, de uma lesão crônica, que já está há anos. Então tudo isso é levado em conta, tá bom? E aí, a gente tem que, observar a resposta do nosso paciente. Paciente que não teve resposta nenhuma, a gente fez a aplicação, talvez a gente precise aumentar a frequência inicial nesse paciente. Depois de começar a ter resultados, aí a gente tem que diminuir um pouco a frequência para deixar o corpo, esse espaço para o corpo ir reagindo e continuar a sua evolução. Então, a gente precisa sempre estar em observação com esse paciente. E o tipo de tecido vai contar. Isso daqui é para dar uma diretriz, mas não quer dizer que sempre vai ser dessa forma. A pele e a mucosa, se você trabalha com a mucosa, você é um enfermeiro e trata mucosite. A mucosa, ela é uma pele que se regenera rápido e que responde muito rapidamente à luz. Então você pode fazer, aplicações se o alvo da sua aplicação pontual é pele, né, você está fechando uma ferida, está trabalhando um corte superficial, você pode fazer diariamente. Agora, se você já está mexendo em estruturas um pouquinho mais profundas, mas que também respondem rápido, como o músculo e o osso, você pode fazer aplicação pontual naquele mesmo local de 2 a 3 vezes por semana, né. Agora, se você estiver trabalhando o nervo, aí o nervo ele tem uma resposta que é uma resposta que demora um pouquinho mais para processar essa luz. Então não tem se você fizer diariamente ou 2 a 3 vezes por semana, pode ser que esteja muito intenso. O corpo ainda não absorveu, então, trabalhar com nervo semanalmente é uma boa orientação.
tá? É só um norte, a frequência ela pode ser sim maior ou menor, porque isso vai depender do seu paciente, né. Muitas vezes, a resposta vai ser bem rápida e você já pode encontrá-lo novamente, né, isso você vai sentindo. Mas isso daqui é um bom norte para você, pele e mucosa diariamente, você pode fazer as aplicações diárias, músculo e osso de 2 a 3 vezes por semana, nervo semanalmente, você pode trabalhar aquela região. Só que o tempo da lesão também é importante. Se você está falando de uma lesão crônica, você segue toda essa orientação que a gente acabou de comentar. Acontece que se essa, lesão for uma lesão aguda, você pode esquecer essa orientação e fazer de 3 a 5 dias consecutivos, seguidos, independentemente de qual tecido você está trabalhando, tá. Então se for uma queixa aguda, acabou de acontecer, é uma pós-lesão, uma pós-cirurgia, você não precisa olhar para o tecido, você pode encontrar esse paciente de 3 a 5 vezes seguidos, e entregar luz, porque o corpo, quanto pior a célula, melhor vai ser a recepção e absorção dessa luz. Então, aproveitar esse momento agudo é ideal para evitar que crie uma cronicidade. Então, para esse passo a passo aqui que a gente conversou, para queixas crônicas, para queixas agudas, você pode seguir de 3 a 5 dias e depois você começa a espaçar conforme o tecido. Então, depois de 3 a 5 dias, você começa: "Ah, agora eu já vou encontrar de 2 a 3 vezes por semana", se a gente estiver falando de músculo, de osso, tá bom? Essa é uma boa orientação para vocês. Então, o intuito dessa aula é com que você tenha um norte. É importante sempre você entender que o que vai mandar também é a resposta do paciente, a resposta desse paciente à sua aplicação. Pode ser que as respostas sejam diferentes e você precise mudar a frequência, tá bom? Não esquece de se inscrever no meu canal aqui, Fernanda Pradines, Laser Acupuntura Integrativa, e ativar as notificações, porque aí quando entrar um vídeo você vai ser, lembrado, você vai ser notificado que uma nova aula está no ar, tá bom? Eu quero agradecer, a sua atenção e qualquer dúvida coloca aqui no vídeo que depois eu venho responder para vocês, tá bom? Um beijo, bons estudos e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.